Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje é a distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. A gente vai entender aí um pouco, como que a população mundial, se distribui na superfície terrestre. Ela não se encontra igualmente distribuída e as causas atreladas a esse fator podem ser naturais, como a geomorfologia, o clima, a cobertura vegetal e aspectos correlacionados, que podem dificultar ou até impedir a vida em determinadas porções do território. O desenvolvimento econômico e industrial, bem como fatores de ordem social e histórica, também influem na concentração populacional em um lugar em detrimento de outros. A população mundial ela é de mais de 7,7 bilhões de pessoas, onde a China, está aí como destaque para o país mais populoso e povoado do mundo. Então, o que a gente pode observar, que a população ela não está igualmente distribuída, obviamente no território. Isso se deve a questões de clima, a questões aí de questões econômicas, questões geomorfológicas, Tem vários pontos que a gente pode aí estar colocando como forma de explicar o porquê que a população ela não é distribuída igualmente no nosso território, no nosso país, no nosso mundo. O crescimento populacional, ou crescimento demográfico mundial é calculado a partir do saldo entre o total de pessoas nascidas vivas e o total de mortes, Tem um cálculo aí para poder entender essa distribuição em um determinado período de tempo, por exemplo, aí dentro de um ano. A Ásia concentra 59,5% de toda a população mundial, tem mais da metade, Nesse continente, apenas China e Índia, ambos com mais de 1,3 bilhões de habitantes cada um, concentram 36,1% do total de pessoas no planeta. Então, a China e a Índia estão aí com destaque por ser os países aí mais populosos do mundo. Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, os habitantes do globo vivenciaram significativas mudanças que permitiram mais longevidade e melhores condições de vida, tanto que atualmente somamos cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Há uns 10 a 12 mil anos atrás, o que a imagem está representando, os seres humanos eles deixavam de ser nômades para estabelecer um estilo de vida sedentário. Assim surgiu a agricultura, a domesticação de animais e foram criados aí os primeiros assentamentos. Estima-se que naquela época havia cerca de 1 milhão de pessoas vivendo no mundo. 10 mil anos depois, por volta de 1800, no alvorecer da Revolução Industrial, estima-se que foi atingido o número de 1 bilhão de seres humanos na Terra. Esse número dobrou em apenas um século depois, ou seja, 100 anos depois, lá em 1930, somando 2 bilhões de pessoas. A população mundial era de 2,6 bilhões de pessoas em 1950. Chegou a 5 bilhões em 1987 e lá em 1989 chegou a marca de 6 bilhões de pessoas no mundo. Em outubro de 2011, a população mundial era de 7 bilhões. Esses dados aí são afirmados pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a questão da distribuição, a questão da quantidade aí de pessoas nos diferentes anos da população mundial. Em 1974 a gente teria 4 milhões de pessoas, 1987 5 milhões de pessoas, 1999 6 milhões, 2012 a gente já tem aí 7 milhões de pessoas, 2027 8 milhões de pessoas e em 2046, 9 bilhões de pessoas,
Se vocês observarem na imagem, a gente pode observar, né, conforme os anos vão aumentando, a quantidade aí de pessoas também aumenta no nosso planeta. Tá? Em 2046, né, a expectativa, né, seria alcançar a marca de 9 bilhões, tá, de pessoas. Segundo a organização, a população mundial deverá aumentar em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, passando dos atuais 7,7 bilhões para 9,7 bilhões lá em 2050, né? Como a gente viu na imagem anterior, ali em 2046, por exemplo, chegaria aí a esses 9 bilhões. E pode chegar a cerca de 11 bilhões, né, em 2100. Este crescimento tão drástico é devido ao aumento do número de pessoas que sobrevivem até chegar à idade reprodutiva e está acompanhado de mudanças nas taxas de fertilidade. Estas tendências terão repercussões importantes para as gerações futuras, alerta a ONU. Agora a gente vai ver um pouco sobre a questão aí da distribuição da população nos continentes. A gente vai saber qual é o continente, né, que é o mais populoso do mundo. Cerca de 61% da população mundial vive onde? Na Ásia, 4,7 bilhões, né, 17% na África, né, que seria 1,3 bilhões, 10% na Europa, sendo 750 milhões, 8% na América Latina e no Caribe, né, sendo aí 650 milhões, e os 5% restantes, né, estão aí entre a América do Norte, 370 milhões de pessoas, e a Oceania, né, com 43 milhões. A nível nacional, segundo os dados também da ONU, né, das Nações Unidas, a China teria aí 1.440 milhões e Índia 1.390 milhões. São os países mais populosos, ou seja, só essas duas nações, elas abrigam 37% da população mundial. A população deverá atingir os 8,5 bilhões no ano de 2030, os 9,7 bilhões, né, até aí 2050 mais ou menos, e 11,2 bilhões em 2100. Neste sentido, a África é o continente que teria o maior crescimento populacional, enquanto na Europa o número de habitantes diminuiria cerca de 10% até 2050. Né? Então, o que a gente pode observar, segundo esses dados, né, que a África, né, o continente africano, até aí 2050, né, vai ser o continente que vai ter o maior crescimento populacional. Em relação aí à questão, né, dos fluxos migratórios, né, os fluxos migratórios entre os séculos 16, né, e 19, eles ocorreram no contexto do colonialismo europeu. A expansão e a exploração territorial, bem como a busca por fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores, impulsionam fluxos migratórios das potências europeias da época para o continente americano, asiático e africano. Nesse período, ocorreu a migração forçada para o continente americano de uma grande população de africanos escravizados. Então, a gente observa aí, né, sobre essa questão dos fluxos migratórios, lá na época da colonização, né, que os europeus, né, eles foram escravizando, né, os africanos, e muitos tiveram que fazer esse fluxo, né, tiveram que migrar, sair das suas terras forçadamente, né, porque eles eram explorados, eles foram escravizados. Então, os africanos, né, tiveram aí que se locomover, que deixar o seu país de destino, mas foi à força, né, fazendo aí com que ocorresse essa movimentação, né, dos fluxos migratórios. No século XX, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1939 até 1945, o fluxo migratório passou a ser maior no sentido contrário, saindo dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos da Europa e principalmente para os Estados Unidos e também para o Canadá, que tem recebido muitos migrantes de várias partes do mundo. É comum a saída de emigrantes
de países mais pobres para países vizinhos que possuem economias mais estáveis. Nesse caso, os migrantes aproveitam que a entrada nesses países é facilitada por possuírem menos barreiras burocráticas e migram em busca de melhores condições de vida. Quais são os motivos, ou questões que provocam o deslocamento das pessoas? A gente tem por questão econômica, a principal motivação da atualidade, quando o migrante ele sai em busca de melhores condições de vida, de empregos, de salários, muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, por questões também políticas, que ocorrem com bastante frequência durante as crises, políticas, durante as guerras, ditaduras, onde as pessoas, elas saem, acabam migrando aí de forma livre ou às vezes até forçada para evitar problemas aí no seu país. Tem também, pelos desastres naturais, muito comum aí em locais com ocorrência de quê? Furacões, aquelas catástrofes naturais, furacões, tufões, terremotos, secas, frio intenso, calor excessivo, e dentre outros. E também por cultura e religião, por questões culturais e religiosas. No caso de grupos sociais que migram, eles saem do seu local com o qual se identificam, como os muçulmanos, que migram para a Meca a fim de facilitar a prática da sua religião. Agora a gente vai aí para o nosso primeiro exercitando, para saber se vocês conseguiram compreender, se assimilaram bem a aula de hoje. A gente viu aí sobre a questão da distribuição da população, que tem influência com os fluxos migratórios, desde o começo, desde a colonização. Teve a questão da Revolução Industrial, que também fez com que esses fluxos aí, eles mudassem, a gente viu questões econômicas, questões culturais, questões políticas são as grandes aí causas, que fazem com que as pessoas saiam dos seus locais e migrem aí para outros locais, E a gente viu também que a China, seria aí o país mais populoso. Vimos que o mundo, até 2050, a marca aí da distribuição da população vai chegar aí a cerca de 9 bilhões de pessoas, até 2050. E agora a gente vai aí fazer o nosso exercitando para saber, se vocês conseguiram compreender a nossa aula. Primeira questão. O crescimento da expectativa de vida é um fator determinante para a ampliação da população mundial. Os dados positivos desse indicador demográfico estão diretamente relacionados com a alternativa A melhoria da oferta de saneamento básico, a alternativa B, a mecanização das atividades agrícolas, a alternativa C, a concentração de rendimentos financeiros, a alternativa D, o consumo de alimentos industrializados, a alternativa E, o desenvolvimento das cidades inteligentes. Vamos ver se você acertou aí a questão. Se você marcou que a resposta correta é a alternativa A melhoria da oferta de saneamento básico, você está correto. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para mais aulas como esta, acesse aí a plataforma Eduque. Até a nossa próxima aula.